Apareceu na tela de vocês aí. Vamos lá. Um momentinho só, deixa eu tirar isso aqui da tela. Estudo 26, vamos lá. Profecia de Daniel, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Eu vou acrescentar aqui a besta do Apocalipse. E a besta do Apocalipse. Tem que acrescentar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Veremos o período de supremacia papal, de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, e como ele se relaciona com a besta do Apocalipse. Tá? Deixa eu ver, tem mensagem aqui no chat. Ah, tá, só boa noite. Bora lá, então. Bem, no último estudo nós fizemos recapitulação de Daniel 2, Daniel 7, e um paralelismo profético reforçado. E trabalhamos o chifre pequeno em Daniel capítulo 7. Tá? Obviamente, Daniel capítulo 2, a estátua tem cabeça de ouro, peito de prata, peito de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. Cabeça de ouro é Babilônia, peito de prata é Medo-Persa, peito de bronze é Grécia, as pernas de ferro é Roma pagã, e os pés de parte em ferro, parte em barro, continuam o reino de Roma, tá? Só que agora é papal, com a União Europeia. Lembrando um pouco dessa história, Constantino, imperador romano, muda o trono de Roma para Bizâncio, fundando Constantinopla e deixando o Ocidente vago. E ali o seu correspondente era o bispo de Roma. E o bispo de Roma, então, tinha uma autoridade tremenda, era tipo o Dória, né? Por que o Dória é a grande oposição ao Bolsonaro? Porque ele lidera a cidade mais importante, né? O estado mais importante do Brasil. Então, o bispo de Roma tinha essa autoridade doriana aí, né? O imperador estava lá. Só que aí foi invadido por 10 povos bárbaros, né? Os lombardos, os visigodos, os élanos, os vândalos, os burgundos, os germânicos, os ostrogodos, os suevos, os anglo-saxões e francos. Eles invadem o Império Romano e eles fazem Roma Imperial cair, se eu não me engano, em 476. E quando a Roma cai, obviamente, a autoridade agora que sobrava era do bispo de Roma, que já era muito respeitado, tá? Por outros bispos que já olhava ele como um bispo central, por conta dele estar na capital romana ali, né? E outro evento que ajudou também nessa sessão de Roma, para ela receber toda essa autoridade do Império Romano, foi a conversão de Carlos V, que era rei dos francos, e que começa agora a ajudar a conversão dos povos bárbaros, que já tinha influência cristã, tá? Os povos bárbaros já tinham tido contato com os cristãos, então eles gostavam das ideias cristãs e tudo mais, e agora o papado ficou como representação magna, né, do cristianismo, e aí ele conseguiu esse feito, né? Tomar aí o poderio temporal de Roma, passou aí a ser liderado por Roma papal. 3 povos bárbaros se rebelam, né? Os élanos, os vândalos e os ostrogodos, e o papado derruba esses povos aí. Então, por isso que a gente, quando a gente vai falar na estátua aqui, a gente diz que os pés de barro e ferro é o mesmo reino de Roma, é exatamente por isso, porque as pernas de ferro continuam como pés de ferro, com barro agora. Ou seja, os povos bárbaros que se uniram. Só que quando ela está nessa União Europeia aí, é o papado já não é mais Roma pagã, ok? E assim é Daniel 2. Nós vimos também Daniel 7, correto? Em Daniel 7 nós vimos aí os animais, o leão, que é a Babilônia, cabeça de ouro lá em Daniel 2, o urso é o Medo-Persa, que é o peito de prata em Daniel 2, e o leopardo, que é o reino da Grécia, que é o ventre de bronze em Daniel capítulo 7, as 4 cabeças são as 4 dinastias de Alexandre, né? As 4 dinastias que nascem depois, né, de acabar a dinastia de Alexandre. Nós vemos aí o animal terrível espantoso, que é Roma pagã, e também Roma papal aí unida, né? Tá nesse animal. Então nós vimos esse paralelismo, né? Entre Daniel 2 e Daniel 7.
E o que nos interessa aqui é esse pedaço aqui, tá? O chifre pequeno, o trabalho dele. Chifre pequeno é igual à supremacia papal aí, né? O chifre pequeno é o papado, e nós vamos ver a supremacia papal. A profecia em Daniel capítulo 7, verso 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo. E nós vimos aí que o papado fez blasfêmias e tudo mais, né? Na última aula. Destruirá os santos do Altíssimo. A blasfêmias, ele diz que perdoa pecado, por exemplo, já é uma blasfêmia, né? Quando eu ofendo alguém, eu só posso pedir perdão a essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa foi ofendida. E quando a gente peca, a gente ofende a Deus. A gente não pode pedir perdão dos pecados para outra pessoa porque é ofendido a Deus. Você só vai pedir perdão dos pecados para outra pessoa se você ofendeu ela. Eu ofendi um irmão, aí eu vou pedir perdão para esse irmão porque eu ofendi, mas eu tenho que pedir a Deus, porque todo pecado que eu cometo, eu ofendo a Deus. E só Deus pode liberar perdão, porque ele é o ofendido. Então, quando o papado se coloca para perdoar pecados, ele está, na realidade, se colocando em lugar de Deus, né? Bem disse os judeus, né, a respeito de Cristo. Como assim você perdoa os pecados? Né? Só Deus pode perdoar os pecados. Eles estavam certíssimos. É que eles não acreditavam que Cristo é Deus, que se fez carne, como diz João, capítulo 1, verso 1. Ou Colossenses 2, verso 9, que Cristo era, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Eles não entendiam isso. Então, só Deus pode perdoar pecados, isso é uma blasfêmia. Destruirá os santos do Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo foram as perseguições que a igreja fez com as pessoas que liam a Bíblia. Então, ler a Bíblia era o crime para que Roma papal torturasse as pessoas, judiasse as pessoas ao máximo. Então, foram assim, milhares de torturas, né? Existe no Peru um museu, o Museu da Inquisição, e você vai ver lá um monte de móveis mantidos lá até hoje, mostrando como é que eles fizeram esse trabalho para judiar das pessoas que liam a Bíblia, que amavam ao Senhor, né? Então, Roma destruiu os santos altíssimos, matou mais gente que as duas guerras mundiais juntas. E aí diz mais aqui, ó, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Cuidar em mudar os tempos, nós vimos semana passada, que é a questão dos calendários, né? Na época do imperador romano Rômulo, tinha apenas 10 meses, né? O sétimo mês era September, o oitavo mês era October, o nono mês era November e o 10º mês é o December. E parava aí no December. Aí o que acontece? Vem o imperador romano Numa Pompílios e acrescentou os meses de janeiro em adoração a Janus, que é um deus que tem a cabeça para frente, cabeça para trás, né? Ele olha para o ano futuro e o ano passado. E ele fez também fevereiro em adoração a Februa, que era o deus da febre, né? Ele entendia que os meses com dias pares, né, eram meses de mau agouro, né? Então o cara colocou aí o deus da febre, né? Embora tenha acrescentado esses meses, ainda se mantém em nosso próprio calendário essa reminiscência aí da época de 10 meses. Setembro, ele tem a palavra 7, porque era o 7º mês. Só passou a ser o 9º porque acrescentou janeiro e fevereiro. E aí, então, correu os meses, né? Outubro tem a palavra outo, porque era o 8º mês. Novembro tem a palavra 9, porque era o 9º mês. E dezembro tem a palavra 10, porque era o 10º mês. Então, nós vemos que ele muda os tempos. Outra mudança que ele faz no tempo também tem relação aí com alguns calendários têm saído com o domingo como 7º dia. E isso é para associar aquele mandamento que a Bíblia fala que é 6 dias trabalharás, mas ao 7º repousará. Então, como eles estão querendo insinuar que o domingo é o 7º dia da semana, no qual deve haver o repouso, nada mais interessante que o domingo passe a ser o 7º dia da semana no calendário. Bem, prosseguindo aí, nós vemos que ele também fez mudanças na lei. E nós vimos aí as mudanças que ele fizeram na lei, né? Mudanças diversas. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento da católica diz, não, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é um verso da Bíblia. É verdade, mas não era o primeiro mandamento.
E por que supomos que eles tenham colocado esse mandamento, essa mudança? Exatamente porque o mandamento não terás outro Deus diante de mim impede existir qualquer Deus, a não ser o Senhor dos Exércitos. Só que Roma tinha se juntado com a igreja. E Roma absorveu a cultura grega. E na cultura grega tem muitos ídolos. Então esses ídolos passariam agora a entrar na igreja e ficar ali como se fossem apóstolos de Cristo, né, as deusas como se fosse Maria e tudo mais, em várias versões, você vê versão para tudo quanto é lado, de Maria. É Maria das Graças, Maria das Dores, Maria da Chuva, Maria de tudo aí, né? A Aparecida, né? Então, o que acontece? Isso aí, na realidade, eram as imagens do paganismo que começaram a adentrar o cristianismo. Então, como é que ele vai justificar essas imagens dentro do cristianismo com o mandamento não terás outros deuses de mim? Então, obviamente, ele mudou, amar a Deus sobre todas as coisas, que é um mandamento que não impede que você tenha outros deuses. Você só precisa amar a Deus acima deles. Mas você pode ter outros. O segundo mandamento diz que é proibido, né, fazer imagens de escultura e adorá-las. E como eles iam introduzir imagens de escultura, então tiraram esse mandamento. E Satanás tem esse propósito de tirar o segundo mandamento, porque o segundo mandamento está intimamente relacionado à sua mola mestra. Qual a mola mestra de Satanás? O espiritismo. A ideia de que uma pessoa morre e ela está viva em outra existência. E esse mandamento de imagens de esculturas é frontalmente contrário a isso. Então, por exemplo, se você tem lá uma imagem de uma pessoa, aí você vai adorar essa imagem lá, você verifica que é sempre imagem de uma pessoa que morreu. A lei canônica diz que só pode fazer uma imagem depois que a pessoa morreu. E é depois de um tempo lá. Aí eles vão lá, faz todo o processo, né, de beatificação e depois de canonização. E então é sempre uma pessoa que morreu. De modo que se você tem uma estátua daquela, da pessoa que morreu, ao você conversar com ela, fazer um pedido, você está entretendo comunicação com os mortos que Deus proibiu. E não vai demorar. Quando a mola mestra de Satanás for permitida que ele use ela publicamente, todas essas imagens, esses santos aí, eles vão aparecer de novo. Só que é lógico, serão os anjos de Satanás, né, os demônios, se disfarçando nessas personagens. E aí, queridos, vai ser um negócio muito terrível. Porque os nossos olhos estarão dizendo que nós estamos errados. Nosso olfato estará dizendo que a gente está errado. Nossa mão vai dizer que a gente está errado. E aí a gente vai estar numa situação bastante constrangedora, né? Paulo fala, né? São apóstolos do Satanás lá, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, 15, ele fala sobre isso. Que não é se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E os seus ministros em ministros de justiça. Então os apóstolos de Cristo vão aparecer e tudo mais, os apóstolos. Então a gente vai ter que enfrentar esses demônios aí, tá? Eu sugiro que vocês leiam Primeiros Escritos, página, se eu não me engano, é 89, cara. Vocês têm que ler isso aí, tá? Eu não uso muito o Espírito de Profecia nesses estudos, porque meu objetivo é enaltecer a Bíblia e fortalecer vocês na Bíblia. E depois vocês vão ler o Espírito de Profecia para complementar isso aí. Mas na Bíblia, para vocês ficarem fera, tá? Mas vale a pena vocês lerem aquele texto que vai falar que a nossa prova no final aí será a discussão nossa com esses demônios. Personificando parentes e personificando os apóstolos de Cristo aí. Então a gente vai ter um negócio aí certo. Então a Roma mudou, tirou esse mandamento da lei de Deus. E aí pegou o último mandamento, que era não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma pertence ao seu próximo, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada. Ele dividiu em dois. Não cobiçar, não desejar a mulher alheia e não cobiçarás as coisas do teu próximo, né? Eles dividiram o mandamento em dois, para suprir a ausência desse segundo que eles tiraram. E mudaram a guarda do sábado para o domingo, né? A princípio, com base em Constantino, no dia 7 de março do ano 321, o imperador romano Constantino, né? Ele instituiu o domingo como dia de guarda no Império Romano, tá? Constantino, ele fez essa instituição aí. A gente pode olhar isso aqui, tem para tudo quanto é lado. Você escreve Édito de Constantino, né? Vou colocar aqui no Google aqui, ó. Você pode escrever Édito
de Constantino, né? E você vai encontrar informações sobre, né? Então tá aqui, ó, tá na Wikipedia, mas tem outros aqui, né? Edson de Constantino aqui, né? Vamos pegar esse aqui mesmo, vai. A gente vai ver aqui. Olha aqui, ó, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, né? Porque ele era mitraísta, adorador de Mitra, o deus Sol, né? Isso foi no ano 321. Aí vem o ano 325, o concílio de Nicéia, se eu não me engano, ele ratifica o domingo como dia de guarda na igreja agora, né? Entenda que enquanto está Constantino, o papado ainda era meio submisso ao imperador, né? É quando o imperador cai que vai sobrar o papado aí com todas as honrarias, né? E aí, então, a gente vê isso aí e o negócio vem crescendo, começa a encher de heresia. Em 380, Teodósio faz com que a Igreja Católica seja a religião do Estado e ela se torna romana. E a partir desse momento aí o sincretismo está plenamente coroado, né? Plenamente coroado. Vamos lá, prosseguir aqui. Agora, o que é interessante aqui para nós é isso aqui, ó. E os santos lhes serão entregues às mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a parte que a gente deixou para trabalhar hoje. Tempo, em profecia, quer dizer ano. Daniel 11:13 diz assim, ó. E o rei do norte tornará com exército maior do que o primeiro, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, ao cabo de tempos, isto é, anos, tempos é anos. Então, quando Daniel 7, verso 25 diz um tempo, ele está dizendo um ano. 2 tempos, está dizendo 2 anos. Metade de um tempo, está dizendo meio ano. Só que o que acontece aqui? Acontece que o ano naquele período, a ser usado aí pelo profeta Daniel, era o calendário judaico, que eram 12 meses de 30 dias. Tinha 360 dias no calendário. Eles acrescentavam de tempo em tempo, né, acho que 6 anos, se não me engano, eles acrescentavam um 13º mês, chamado Marcedônios, aí depois os romanos fizeram isso, tal, enfim. Era um 13º mês, para suprir a ausência de dias que vai perdendo, senão eles perdem a primavera, verão, o outono, né, tudo perderia. Então eles faziam ajustes. Então era 12 meses de 30 dias. Então nós não temos um ano de 365 dias, mas um ano de 360 dias. Aí, quando a gente vai traduzir isso em dias, um tempo é um ano, que é igual a 360 dias, que eram os dias de um ano. 2 tempos eram 2 anos, e nós temos aqui 720 dias, que era o período de 2 anos somados, 360 vezes 2. E metade de um tempo, aqui está meio anos, né, mas está errado, seria meio ano apenas, vai dar 180 dias. Você pega 360, divide por 2, nós vamos ter 180 dias. E aí nós teremos 1.260 dias, tá? Que o papado dominaria sobre o povo de Deus. Tá. Aí o que é interessante? É que dia em profecia equivale a ano. Como a gente pode ver em Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Ele fala, de acordo com os dias que foi dados a espiar a terra, detar-te-ás sobre o seu lado direito, cada dia representando um dano, 40 dias te dei, cada dia representando um ano. Então, cada dia representa um ano em profecia, ok? Então, se nós temos 1.260 dias, nós temos 1.260 anos. Beleza. Quando começa esse período que o papado vai dominar sobre os servos de Deus durante 1.260 anos? Quando que começa? Vamos lá. Aí a gente está em Daniel capítulo 7. É um animal que tem 10 chifres na cabeça. O animal é Roma, e os 10 chifres, os 10 povos bárbaros. Lombardos, que é norte da Itália, visigodos, que é norte da Espanha, érulos, que é sul da Itália, vândalos, que é sul da Espanha, burgundos, que é a Suíça, germânicos, que é a Alemanha, ostrogodos, que é a Áustria, suevos, que é Portugal, anglo-saxões, que é a Inglaterra, e francos, que é a França. Mas aí o que acontece? 3 povos bárbaros
se rebelam contra o papado, contra a autoridade dele. E aí ele derruba os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E o papado, no ano 538, começa a sua guerra contra os ostrogodos. Galera, eles não derrotam, eles não destroem os ostrogodos em 538. Eles atacam os ostrogodos em 538. Começa a guerra que dura uns 20 anos. Mas só o primeiro ataque já arrebentou com tudo. E os outros povos bárbaros lá, ó, se submeteram, os outros 7 se submeteram ao papado. Ou não, é ele mesmo que manda, ele é autoridade e tal. E com a conversão de Carlos V ajudou muito, né? Isso aí. Então, Roma papal estava gozando de plena autoridade no ano 538. Por isso, o período de supremacia papal se conta a partir de 538. Então, você, a partir desse ano de 538, quando ele ataca o terceiro povo bárbaro aí, né, os ostrogodos, começa o período de 1260 anos. Então, você vai pegar 538 e somar 1260 anos aí para frente. E aí você vai saber quando, não somente quando começou, que é 538, mas quando terminou o período da supremacia papal. Então, começa em 538, aqui o início. Se você coloca 1260 anos a correr, você vai chegar no 1798. Então, aqui seria o fim da supremacia papal. Agora, o que aconteceu aqui nesse período? Em 1798, o Napoleão Bonaparte, que era um cara doidão, ele não está gostando da influência papal ali, né? E o imperador aí, né, era um cara muito para cima, e ele, sendo um cara muito para cima, mandou prender o Papa Pio VI, e esse Papa Pio VI preso, beleza? Finda, assim, a supremacia papal, tá ok? Vamos lá, então. Então, a supremacia papal, ela inicia com seus ataques aos ostrogodos em 538 e vai até a prisão do Papa Pio VI em 1798. Então, aqui a gente tem 1260 anos de supremacia papal. Então, aquele um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é, na realidade, os 1260 anos da supremacia papal. Aqui, então, a gente identifica os 1260 anos atrelado ao papado. E isso aí é coisa que vocês já sabem, é praticamente uma recapitulação daquilo que vocês já sabem. Agora, como é que a gente chega à conclusão de que o papado é a besta do Apocalipse, né? Não o Papa e não o catolicismo, mas o papado, o governo papal. Os católicos, há muitos católicos são a bênção, a maior parte dos salvos estão lá, tá? Para a gente não confundir aí, papado com o povo, né? Apocalipse 11, verso 2, tem um texto interessante, olha o que ele diz aí. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então a gente precisa compreender aqui, ó, átrio exterior do santuário, a gente precisa compreender aqui porque ele foi dado aos gentios, quem são esses gentios, que vai ter poder sobre o santuário. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Nós veremos aqui, então, o que representa esses 42 meses e o que é esse calcar ao pé a cidade santa, né? Galera, nós tínhamos o santuário que tinha o átrio interior e o átrio exterior, tá ok? Quando se compara com o santuário. É lógico que átrio já está falando do templo, né? E então tinha os compartimentos ali de fora, onde ficava o povo de Deus, tá? A gente vai comparar não com o templo, vamos comparar com o santuário para vocês já entenderem mais ou menos. Quando nós estudamos santuário, nós vimos que o pátio era uma representação da terra e o santuário uma representação do céu. Nós apresentamos aqui, né, que era a vida de Jesus, morte de Jesus, aí ele ressuscita e depois que ele ressuscita ele entra no céu. Em Apocalipse ele é visto lá entre os candelabros, depois no incensário, né, e tal. Então a gente verifica o passear de Cristo da terra para o céu, é uma representação
de tudo aquilo que acontecia no santuário, né? Então, esse ato exterior é algo que acontece na Terra. Então, se o papado vai pisar o ato exterior, o trabalho que ele vai fazer tem relação com a igreja, com o povo de Deus aqui na Terra. E a gente vai entender por que ele tem relação com a igreja e com a mensagem de Cristo aí, né? Vamos lá. O ato exterior, que é o pátio, ele tem a ver com o evangelho, que é vida, morte e ressurreição de Jesus, tá? E é o meio pelo qual nós conseguimos a salvação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas nós falamos também que o santuário não só tem um aspecto objetivo, tem um aspecto subjetivo, que tem a ver com a igreja, tá? E no aspecto subjetivo, a gente vê aqui a conversão, né? Então, o ato ali do sacerdote, do sumo sacerdote, do pecador, confessar os pecados na cabeça do animal, representa o arrependimento e confissão dos cristãos dos seus pecados. É a conversão cristã, passo 1. Isso no aspecto subjetivo. Aí, o passo 2, né? Ele já representa o batismo. E o batismo, ele é feito de duas fases. Batismo 1 e batismo 2, eu estou chamando aqui. A primeira fase do batismo, você tem que submergir, você tem que afundar a pessoa. Isso representa a morte para o pecado. E a igreja tem que morrer para o pecado. Isso acontece com os membros da igreja. E aí nós temos, o batismo 2. E que é o batismo 2? É quando ele vinha para a pia, que representa agora o emergir, é o nascer para uma nova vida, né? Assim como representava a ressurreição de Cristo, representa a nossa ressurreição, da morte para o pecado, para uma vida para Deus. Então, quando fala que o papado pisaria o ato exterior, ele teria um ataque duplo aí, né? Um em relação à mensagem e outro em relação ao próprio povo de Deus. Porque o santuário tem essa conotação bivalente, essa conotação dupla, ok? E vamos lá entender aí esse trabalho do papado. A Bíblia fala que esse poder, em Apocalipse 11, pisaria a cidade santa por 42 meses. Pisaria essa questão por 2 meses, 42 meses. Ou seja, por 42 meses, atacaria a mensagem de Cristo e por 42 meses atacaria o povo de Deus, pisaria o povo de Deus, tá? Uma coisa fantástica é o ato de pisar. Porque, Roma, ela é representada pela perna e pelos pés de ferro e barro. E o papado está representado pelos pés. Quando você vai ver o chifre pequeno em Daniel capítulo 8, você vai ver que o chifre pequeno, quer dizer, em Daniel... o chifre pequeno em Daniel capítulo 8, você vai ver que ele pisa os servos de Deus. E nós vemos agora em Apocalipse 11. Veja os textos, As pernas de ferro e os pés de parte de ferro e parte de barro, que representa Roma, então tem pernas e pés, tá vendo? Tem a ver com pés. Aí, Daniel 7, verso 7. Outra profecia. Aí ele vai falar do quarto animal, que equivale às pernas e os pés de barro e ferro. E diz assim, o quarto animal, terrível e espantoso, ele pisava aos pés do que sobejava. De novo, pisar os pés. Veja aqui a correlação. Em Daniel capítulo 8 também, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, muito forte, cresceu para o sul, para o exército dos céus. Olha lá, um ataque aos céus. E também lança por terra e os pisou. Ó, o pisar aqui, Então, o ato de pisar que aparece em Apocalipse é uma forma da profecia fazer paralelo. É o paralelismo profético. E o pisar é um ato de Roma. Roma pagã e Roma papal. Assim, esses 42 meses têm a ver com Roma. E 42 meses, os meses tinham 30 dias, vai dar 1.260 dias. Exatamente o período da supremacia papal. Então, Apocalipse 11, verso 2, está falando do papado. Não somente. Se você ler Apocalipse 11, verso 3, você já vai ver escrito com clareza, né? Que as testemunhas
testificariam durante 1.260 dias vestida de pano de saco. Ou seja, o mesmo período. Bruno? Nesse verso que você estava lendo, abre o slide de novo, por favor, só para eu lembrar da pergunta. O anterior? O anterior. Aí fala que ele cresceu até o atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra. O que seria isso? Que ele cresceu até atingir o exército dos céus e lançar por terra. Porque dá para fazer um paralelo, obviamente, com o dragão, ele fez isso, Satanás, né? Derrubou algumas estrelas do céu, nós entendemos que são os anjos, mas nesse contexto do papado, o que seria? Anota essa pergunta e traz semana que vem. Beleza? Porque nós cuidaremos do capítulo 8 lá. Aqui a gente só está partindo já direto para o Apocalipse, porque a gente quer chegar à conclusão de que ele é a besta do Apocalipse. Aí a gente vai mostrar um bocado de coisa. Depois a gente tem certeza disso, a gente volta para Daniel capítulo 8. Beleza? Tema da semana que vem, já anunciado. Vamos lá, então. Aí, a gente vê... tá. Eu estava falando Apocalipse 11, verso 3, né? Que ele fala lá que as testemunhas testificariam por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Ou seja, o período da supremacia papal. Quem são as testemunhas? As testemunhas são as Sagradas Escrituras. João, capítulo 5, verso 39, Cristo fala: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são as mesmas que testificam de mim. As Escrituras é quem dá testemunho de Cristo. E por que são duas? Antigo e Novo Testamento. Né? Então, a gente vê aí Apocalipse 11 está tratando do período de supremacia papal. Apocalipse 12 também vai fazer menção ao mesmo período. Tá? Apocalipse 12, verso 6, vai falar que o dragão é perseguido aí, né? A mulher é perseguida pelo dragão durante 1.260 dias. E o verso 14 usa a mesma linguagem de Daniel. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Que é o período da supremacia papal. Então está falando da igreja que sofreu esse período de perseguição. E que justifica bastante, né? O capítulo 11, que diz que ele pisotearia o ato exterior, né? Buscaria a igreja e tudo mais. E veja que nesse capítulo 12, o objetivo dele é devorar o filho, ou seja, a mensagem também de Cristo estava em risco aí, né? Por isso que ele quer acabar a igreja, porque a igreja é quem leva essa mensagem de Cristo. E aí, então, a gente vai para o capítulo 13, ok? Que é a besta do Apocalipse. E capítulo 13, verso 5, ele vai nos dar a visão do porquê que o papado é a besta do Apocalipse. Porque vai falar em Apocalipse 13, verso 5, o período que ele vai dominar. E diz assim, ó, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Ó, Daniel capítulo 7, o chifre pequeno tinha a boca que proferia blasfêmia. O capítulo 8, ele vai lá, sobe e ataca o céu. Também faz blasfêmias aí, correto? Insolente ele é. Então, a gente vê a característica do papado aqui. Então, ele tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar a agir por 42 meses. 42 meses nós já vimos, são os 1.260 anos da supremacia papal. Então, é assim que a gente chega à conclusão que a primeira besta do Apocalipse é o papado. Tá? A famosa besta do Apocalipse é Roma papal. Ok? Agora, queridos, tem algumas características que eu quero mostrar, mas já faz parte de um outro PowerPoint, ok? Essas passagens são importantes a gente conhecer, essa sequência, tá? E aí, então, a gente finda esse PowerPoint e eu quero mostrar um outro para vocês com características interessantes do papado e que ajuda a gente a chegar à conclusão não por meio da gematria, que ele é a besta. Além de ter visto a profecia, outras características que estão ocultas ali
bem pagãs e que a gente não tem muitas vezes noção disso aí, né? Vamos lá, então, vamos para outro PowerPoint aqui. Pronto. Tá aqui. Isso aqui é da época da Escola dos Profetas, você imagina então, né? Eu parei da aula na Escola dos Profetas, era 2009. Isso aqui já era antigo lá. Pedro? Oi, pode falar. Sobre o papado, é interessante também que a igreja de Tiatira, né, também tem relação com o papado. E ali no verso 20, né, ela fala: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Também nos leva lá, Apocalipse 18, né? É, a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dá uma ideia legal. Agora, o verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. E aí a gente volta lá para aquele tempo que deu lá em Daniel. E é exatamente nesse período, né, que nós entendemos que as cartas da igreja são os períodos históricos, que começa a carta de Tiatira, começa nesse período da igreja papal. Interessante, Nessa relação. interessante. Boa aí. Valeu a contribuição. Vamos nessa aí. Vamos dar uma olhadinha, uma bisbilhotada aí na algumas coisinhas do papado aqui que é interessante, né? Vamos lá. Mulher, né? Quando fala a mulher sentada sobre a besta, né? Mulher tem a ver com igreja, né? Teu criador é seu marido e tudo mais, né? Só que quando fala que ela é prostituta, é que é uma igreja traidora, né? Como se fez prostituta a cidade fiel. Antes nela havia justiça, habitava nela retidão, agora só restam homicidas, né? A gente não vai ficar entrando nessa questão aqui do Papa de Hitler, né? Mas tem uns caras aí que não e tal, que foi uma invenção da KGB, o escambau. Para mim, não tem invenção da KGB nada. A Igreja Católica saiu muito bem lá quando o Hitler estava descendo o couro em judeus e negros, cristãos e tudo mais. A Igreja Católica saiu muito bem. Então, é um negócio para a gente pensar aí, mas a gente não vai mencionar nada aqui a esse respeito disso, né? Por isso eu vou pular isso aqui, né? Essas imagens, essas fotos e tudo mais. Tem uns esquemas estranhos aí. Vamos lá. Olha que coisa interessante, né? Esse é o João Paulo II beijando o Alcorão. Olha o que diz o Alcorão, ó. Cristo foi salvo da indignidade da cruz. Alguém parecido foi crucificado pelos judeus. Olha o que o Alcorão ensina, ó. Os judeus não o mataram, nem sequer crucificaram. Fizeram parecer que fora morto. Eles não o mataram. Ninguém deve acreditar na morte de Jesus, né? Entre parênteses aí. Então, olha só a coisa interessante. O Alcorão não entende que Cristo morreu por você. Eles olham Cristo como Issa. Issa é entendido lá como um profeta, tá? E que tudo aquilo que passou ali foi uma encenação. Então, o Alcorão ensina isso. Aí o Papa vai lá e beija o Alcorão. Não tem foto do cara beijando a Bíblia, mas tem foto dele beijando o Alcorão. Então, é um negócio bem estranho, porque ele não é uma pessoa ignorante. Tá? Não é uma pessoa ignorante. Outro texto aí, ó, do Alcorão. Deus é indigno se aceita a crença de Cristo, de que Cristo é Deus. Cristo nem é o Filho de Deus. Agora, o cara beija um livro que diz que Cristo não é Deus e também não é o Filho de Deus. É meio estranho esse aspecto, porque aparecem aspectos anticristãos. Prosseguindo. A profecia de Apocalipse 17, verso 2, diz que com ela se prostituíram os reis da terra. Tá? Todo presidente que sobe vai pedir a bênção lá, o seu papa.
né? Todo presidente que sobe. Então, é outra característica que se cumpre aí, né? Com ela se prostituindo os reis da terra, os acordos e tudo mais. O papado, né? Ele era proibido de entrar, o Papa era proibido de entrar nos Estados Unidos, né? Na época de Truman, por exemplo, era proibido. Quem abriu as portas para ele foi Ronald Reagan. Ó, vem, Papa, vem visitar. E aí teve uma... Teve uma festa, cara, estádio lotado. E os caras cantando assim, ó. He's got the whole world in his hand. Ele tem o mundo todo em suas mãos. Foi muito significativo aqui. Depois disso, aí o Papa, essa foto aí, ele aparece no Congresso aí, né? Deixa eu ver, tem algum comentário aqui. O Wesley diz assim: pode ter sido um ato simbólico de aproximação com os muçulmanos, em primeira análise. Bem, numa visão caridosa, a gente pode chegar a essa conclusão, da qual eu divirjo bastante. Na realidade, o papado e o catolicismo já estão unidos. Tá? O papado e o catolicismo já estão unidos. Papado e catolicismo ou islamismo? O islamismo, né? Se você verificar a história, o catolicismo não fala absolutamente nada quanto à morte de cristãos nos países muçulmanos. Ele não fala uma linha. Uma linha sequer, ele não fala nada. Já começa por aí. Segundo, se você comparar os muçulmanos com o catolicismo, há muitas similaridades de símbolos, entre outros aspectos. Se você quer saber, o Maomé, ele monta a sua religião e ele teve influência católica de um parente lá. Esqueci, não sei se era uma tia, coisa do tipo lá. Tá? Então, ele teve influência católica. Inclusive, os caras usam terço, né? Entre outros aspectos. Agora, o aspecto que eles estão mais unidos e que faz o papado tratar eles muito bem, de uma forma política e tudo mais e tal, beijando até o Alcorão. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Alcorão enaltece Maria. Sabia disso? Os caras têm uma reverência tremenda por Maria. Vamos ver se a gente acha alguma coisa na internet aqui agora. Deixa eu dar uma pausada aqui e vamos dar uma olhada. Achando um negócio legal aqui, já vi. Vamos lá, dar uma olhada, né, na relação dos muçulmanos. Isso aqui é Brasil Escola, beleza? Tem nada de adventismo, tem nada de crentice aqui. Olha aqui, ó. Em nome da mãe. O Alcorão possui toda uma surata, um capítulo, né, sobre a Virgem Maria, exaltando sua figura como mãe do profeta Jesus. Diz o anjo Gabriel a Maria: sou o mensageiro do teu Senhor. O teu Senhor disse que te dar um filho sem relacionar-te com o homem. É facílimo para ele, Deus, que diz tudo mais tal. Assim encerrou o diálogo o Espírito Santo e a Virgem Maria. Os anjos disseram: ó Maria, Deus te elegeu e purificou, te elevou e tudo mais. Ó Maria, consagra-te ao Senhor, ao teu Senhor, inclina-te, prostra-te e tudo mais. Maria concebeu e tudo mais. Filho, várias coisas aqui, depois vocês leem com mais profundidade. Então os muçulmanos reverenciam Maria. E o catolicismo, então, já é assim, filho. Por isso que os caras não abrem o A para quando os cristãos estão sendo mortos em terras muçulmânicas. Exatamente porque faz parte do plano, né? Qual a ideia do jesuíta? O jesuíta foi elevado aí na companhia de Jesus, no concílio de Trento, né? Se eu não me engano, Trento. E a companhia de Jesus foi feita para acabar com os protestantes. Então, quando tem protestante morrendo, faz parte do plano. Por isso que ele não fala nada e está de mãozinhas dadas, tá? Imagina aí. Por exemplo, nesse tempo que for aparecer aí os demônios em forma humana, a Maria aparecer para os muçulmanos. Será que ela guia esses muçulmanos?
em todas as orientações? Com muita facilidade, meu irmão. Não tem nem pra onde correr. Não tem nem pra onde correr. Mas vamos lá, vamos voltando aqui para os nossos estudos aqui, tá? Então, com elas prostituíram os reis da terra. Isso aqui é bem legal. A profecia, né, ela fala que está sentada sobre muitas águas. É um império mundial, que a profecia quer dizer. Que comanda multidões tão vastas quanto as águas do mar. E é assim o catolicismo, né? A profecia diz, as águas são povos sobre os quais a grande prostituta está assentada. Ou seja, tem influência mundial essa igreja, né? Apocalipse fala das 7 cabeças, né, e dos 7 reis e tudo mais. 7 cabeças, eu ainda compreendo como as 7 colinas, embora os teólogos atuais tenham feito contraposições a esse aspecto, as coisas não são bem por aí e tudo mais. Respeita-se, né? Mas também são 7 reis, e isso aí tem umas 8 visões dentro do Adventismo, e mais umas outras dissidentes, umas outras 2 dissidentes, né? Então, eu não vou me prender nesses aspectos. Outro aspecto que a gente vai verificar aqui, Apocalipse 17, verso 4. Ela está vestida de púrpura, que é essa cor, esse rosinha aí, e ela está vestida de escarlate, né? Essa outra cor vermelha aí. Dá uma olhada, meu irmão. Vê se não casa. Está vestido de púrpura e está vestido de escarlate. Então, queridos, é assim, a profecia, cara, é muito legal. É muito legal. É muito legal porque esses negócios assim se encaixam como uma luva, não dá para você correr. Então, entenda, não é só a questão da profecia, a gematria o cara fez com o nome, não, tem mais coisas aí que estão muito perfeitamente relacionadas, tá? Muito perfeitamente relacionadas. E que a gente está inventando, isso aí são imagens, beleza? A profecia também fala, lá em Apocalipse 17, verso 4, que ela está adornada com ouro, prata e pedras preciosas. E tem outra igreja mais rica que essa aí, meu irmão? Que mais possa se caber essa característica de adornado com ouro, pedras preciosas, né, nos dedinhos, né, e prata, né? Não tem outro, né? Bem, por meio de Constantino, Roma percebeu que para vencer o cristianismo tinha que se disfarçar, né? E foi assim que o Império Romano se disfarçou, né, com uma máscara branca, né? Então nós vemos aqui as questões de sociedades secretas, tudo mais, que eu não vou ficar me detendo aqui nesses aspectos, né? Essa questão de adorar o sol é interessante, tá? Eu não vou entrar nesses aspectos aqui, tá? Mas as profecias de Ezequiel vai falar um pouco sobre isso, tá? Agora, ela estava embriagada com o sangue dos santos. As torturas, gente, que eles fizeram, né? Quebrador de joelho, guilhotina. Esse negócio aqui era terrível, queimava os pés do cara, colocava os pés aqui do cara, e aí o cara ficava de ponta cabeça, os caras iam queimando o corpo e queimando os pés do cara lá, judiando. Olha aqui, ó, o cara aqui, ó, sendo usado. Isso aqui que é uma imagem da santa, né? Tá vendo esses cravos aqui, ó? E esses cravos não penetravam decididamente, penetravam só um pouco, o cara ia morrendo aos poucos, né? Esse instrumento aqui que ele introduzia no ânus do rapaz aqui, erguendo o rapaz com corrente, nu, era um negócio terrível, né? Então você vê a cadeira cheia de prego, enfim. Isso aqui não é comportamento de igreja, é comportamento de demônio, né, cara? E, no entanto, isso aqui é chamado igreja, né? Que era, na realidade, o Império Papal querendo fazer a igreja desaparecer e a mensagem de Cristo desaparecer. É assim que ela pisa a igreja durante 1260 anos. Isso não é procedimento de igreja de Deus, né? Procedimento de Satanás. Outra coisa que é interessante, Ezequiel, né, menciona que eles de costas para o templo do Senhor, eles voltam o rosto para o Oriente e adoram o sol. E o que é interessante é que você vê aqui o sol sendo representado para tudo quanto é lado aqui, tá? Isso aqui é o mitraísmo, tá ok? Adoração do sol, tá? Olha só que texto legal do próprio Albert Pike. Tá na obra Moral e Dogma, galera. Isso aqui é a obra mais importante da maçonaria moderna. Olha o que ele diz. Os templários
Como toda sociedade secreta, tinham duas doutrinas. Uma reservada aos mestres, chamada joanismo, e a outra era pública, a católica romana. Cara, isso aí tá na obra de Albert Pike, cara. A obra mais importante da maçonaria moderna. O cara tá dizendo que tinha duas doutrinas. Uma obra era para a reservada, que se chamava joanismo. E a outra era a pública, que era a católica romana. Cara, é o pai da maçonaria moderna dizendo que é assim. Então, a gente não pode dissociar também a maçonaria dessa questão da besta, da influência sobre o mundo e tudo mais, né? Vamos ver mais isso aqui, ó. Esse outro é muito legal, tá? O grande desígnio exposto. A verdade é que os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para ser seu mais eficiente instrumento, a fim de cumprir os seus propósitos entre os protestantes. Os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para ser seu mais eficiente instrumento, a fim de cumprir seus propósitos entre os protestantes. Então, os caras trabalham adquirindo influência dentro da igreja. Amigos, no meu curso teológico, por exemplo, eu estudei com um cara que era filho de maçom, era dessa linhagem aí. Então, eles vêm, entram e vão tomando posse. Vão tomando lugar. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente se espanta com alguns vídeos. Tem um vídeo aí, por exemplo, que os leigos usam para tirar a gente da igreja. Pastor Peter Rice foi pedir a bênção do Papa. Aí aparece o Peter Rice, pastor adventista do sétimo dia, escrito na tela, e o cara vestido com roupa de sacerdote católico. Quem ele é? Jesuíta infiltrado, galera. Então você não precisa se espantar quando você vê essas coisas. Tem cara espantado, porque quando o papado falar, faz uma desgraça, aí pastor adventista mata, pastor adventista rouba, pastor adventista estupra, para a igreja cair em descrédito e você desanimar da fé. Nós vamos sofrer esses ataques no final. Por isso que será um tempo terrível. Como diz os eventos finais, naqueles tempos, teremos que nadar contra o vento e a maré. É isso aí. E você só vai aguentar esse período terrível se você estiver firme com Cristo. E para estar firme com Cristo lá, você está hoje, está consagrado, estudando a Bíblia, estudando a lição da escola sabatina, orando, buscando ao Senhor, se envolvendo na obra, compreendendo as profecias, orando bastante. Só, galera, se você não se preparar agora, você está lascado lá. Você está terminantemente lascado. Essa é bem da verdade. Prosseguindo aí. E como isso é verdade, né? Então, foram os maçons que acabaram introduzindo o papado novamente nos Estados Unidos, né? E ele teve influência agora sobre o mundo protestante. Bora lá, né? Isso aqui a gente passa, né? A mudança da lei, que eu já passei para vocês. Isso aqui é bem interessante aqui, né? A questão do catolicismo católico, né? Ele falando que foi a Igreja Católica que transferiu a solenidade do sábado para domingo. E é bem interessante isso, porque Apocalipse fala que ela embebeda aos reis com o vinho da sua prostituição. Abominações servidas num cálice de ouro, né? Abominações servidas num cálice de ouro, beleza? Vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui. Esses são textos aqui do catolicismo. Olha essa moeda do Vaticano. Cidade do Vaticano. Tem uma mulher com um braço. Ela abraça a cruz, representação do cristianismo, mas com o braço esquerdo. Com o seu braço direito, ela sustenta o cálice. E o que tem dentro do cálice? O sol, galera. O sol. Portanto, essa questão da idolatria, que é o Deus Sol, tá? Mortalidade da alma, e do domingo como dia de guarda, é o trabalho que o papado vai fazer. Então, mulher quer dizer igreja, sol, paganismo, cruz, o cristianismo. É a igreja que une o paganismo com o cristianismo. E isso é muito, muito claro. Vamos lá, prosseguir.
Diz a profecia que ela embebedou os reis com o vinho da sua prostituição. A prostituição de Roma foi abrir espaço mesmo para o romanismo, para o Deus Sol, para a idolatria. E é isso que ela vai levando para o mundo. Então, ó, sol dentro do cálice, beleza? Temos abominações, servida no cálice de ouro. Tá aqui, galera. Amigos, assim, não dá para falar que isso aqui é bobeira, tá vendo? E veja que esse sol é o Deus Sol, tá? Num outro símbolo aí, numa outra imagem aí, tá? Queridos, então o papado ele vai levar a guarda do domingo, que é o dia do sol, a todo mundo, proibindo o comércio nesse dia para que se prejudique a guarda do sábado, ok? É assim que a besta impedirá de comprar e vender, senão aquele que tem o sinal, né? A guarda do domingo, né? O repouso dominical. Olha que coisa interessante esse outro texto aí, tá? Do jornal Catholic Record, dia 1º de setembro de 1923, o domingo é a nossa marca de autoridade. Então, onde o domingo estiver estabelecido, Roma está mandando. Bem, vamos lá prosseguir mais para coisas que eu quero mostrar para você, né? Para vocês. Vamos lá. Falei aí no Vicarius Filii Dei, né? Esse negócio aí que a gente não vai entrar. Olha esse texto aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Ele é o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí você vê o cara sentado no trono, as pessoas tudo ao redor, o cara elevado ali e todos ao redor. Essa é uma imagem que casa perfeitamente com a profecia, porque o papado se assenta exatamente lá na Basílica de São Pedro, que é uma igreja, se assenta em trono como Deus, e ele quer parecer Deus, porque ele diz que pode perdoar pecados, pode mudar as leis de Cristo e tudo mais, né? Diz que é o santo pai da igreja, né? Se quando pecamos Deus é ofendido, só Deus pode oferecer perdão, né? Então, esse negócio de ter outros mediadores além de Cristo é meio complicado, né? Tem o Cristo torto, né? Que também é uma sátira, né? De Cristo, né? E a celebração do Cristo na cruz, preso na cruz, não o Cristo que saiu da cruz e ressuscitou. Outra coisa que é interessante é que eles usam a cruz invertida, tá? Além dela ser o símbolo do anticristo, como é que eles justificam isso? Eles justificam da seguinte forma: não somos anticristo. Essa aqui é a cruz de Pedro, que Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E faz sentido, né? Porque eles têm essa ideia, né, em sua história. Agora, galera, por que a cruz de Pedro é enaltecida? Sabe outra coisa que é interessante? A gente vai ver aqui desse negócio de cruz invertida. É o próprio sinal da cruz. O sinal da cruz, como é que ele é feito? Veja só, ele começa no ponto 1, desce para o ponto 2, que é o peito. E depois o corte, ele sai do ponto 3 para o 4, cortando nos ombros. De modo que se forma uma cruz de ponta cabeça. Então, até nessa simbologia, a cruz não é a cruz de ponta cabeça. E quando você também é católico, você vai lembrar, talvez, que os caras fazem isso. Ó. Faz cruz aqui, cruza. Faz aqui, cruza. Faz aqui, cruza embaixo. Aí faz essa cruz, sempre cruz de ponta cabeça. Interessante. Ou é o anticristo, por isso que faz isso, ou porque enaltece mais a cruz de Pedro do que a cruz de Cristo. De qualquer maneira, as duas posições são bastante desconfortáveis diante da palavra de Deus. Prosseguindo mais aí. Fala, Bruno. Sobre a cruz, como eles dizem que ele acreditam naquele texto lá, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e por isso eles acham que são a igreja verdadeira, né? Eles têm essa desculpa aí de dizer que é por causa da cruz de Pedro e que eles são a igreja verdadeira por causa disso. E aí eles querem lembrar. Essa é a desculpa, provavelmente. Amigão. Continua exaltando a cruz de Pedro acima da cruz de Cristo. Né?
Mas vamos lá, vamos prosseguir aí. Tem outras coisas aqui. Olha isso aqui, que coisa interessante. Abominações, né? Olha aqui no peito dele tem uma cruz pátria, tá? É um símbolo babilônico de que representa a adoração do sol. E olha lá, ó, o rei Shamshi-Adad V com a cruz pátria no peito. Vocês acham que isso aqui é normal? Óbvio que não. Vamos ver mais. Olha, esse aqui é demais. Esse aqui é Ashurnasirpal, segundo, né? Dá uma olhada na comparação dele com o rei babilônico, tá ok? Ó, primeiro aqui nós temos a estrela de Mitras, né? A adoração do sol aí, né? Veja, tem uma tiara, que é uma coroa, né? Ele também tem uma tiara. Da tiara sai uma faixa. Dá uma olhada que da tiara sai uma faixa. Olha agora no peito a cruz pátria. No peito dele também tem a cruz pátria. E por fim, dá uma olhada no pulso do rei Ashurnasirpal e você vai ver o deus Sol ali na mão dele. E aí então, na mão do Papa também, o deus Sol. Não é à toa que a Bíblia diz, na sua testa estava escrito Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações. Não é à toa. É a Babilônia moderna. E qual o objetivo da Babilônia moderna? Ecumenismo, fazer um governo centralizado, como fez lá no princípio em Gênesis capítulo 11. Esse é o objetivo. Então é muito interessante esses aspectos, porque os paralelos, como é que você vai falar que essa foto não foi tirada propositadamente a fim de que a gente pudesse entender que ele é o rei da Babilônia? Não tem como a gente negar uma coisa dessa. Vamos ver mais aqui. Tá. A estrela, né, representando a adoração do sol aí, né? Esse é muito legal. Ele agora comparado com Dagon. Dagon é esse deus peixe aqui, ó. Meio homem, meio peixe. Deus lá dos filisteus, que a Bíblia fala. O sacerdote de Dagon usava uma mitra, né? Que representava a adoração do sol. Percebe aqui Ra, né? O deus sol. E aqui ele com a mitra, que era um peixe com a boca aberta, e a faixa que descia de trás, que era o corpo do peixe. Tá? Então, esse era o sacerdote de Dagon, sacerdote mitraísta, aí, que adorava o sol. E aí você vê o Papa com um chapeuzinho, com essa boquinha aberta, e com a faixazinha saindo. Queridos, não dá, né? Não dá para forçar a barra, né? O negócio é muito claro, que reúne a história do paganismo reunida num trecho só, né? Questão da relação sexual, né? O obelisco é um fálico e o ponto central, o ponto G lá e tal. Então, quando ele une essa coisa aí, representa o ato sexual aí, né? Então, é meio que a divindade do homem que é exaltada, né? O homem que é importante, o homem é o gerador da vida, né? Tudo mais. Isso é uma teoria maçônicas que você consegue ver aí nessa questão do Vaticano. Ó, os deuses do passado, ele tinha esse bastão aí no seu cetro, né? E o papado também tem o seu cetro curvo, com animais estranhos também, né? Então, isso aí é bem interessante também, esse aspecto das comparações. Quetzalcoatl, que é um deus babilônico, né? E também com o coração exposto. Aí ele faz o Cristo também com o coração exposto, né? É só uma mudançazinha aí, né? E a gente vê aqui o deus pagão, né? Que tem a chave, né? Do paraíso e também do inferno. E aí eles também
dizem que tem as chaves que receberam de Cristo aí, né? Adoração de imagens, esses aspectos e tudo mais, né? E, Brunão, pode falar, meu irmão. Não, só ia comentar que aquela deusa Quetzalcoatl lá, que é muito difícil falar o nome dela, ela também foi deusa dos Incas, dos Maias, né? Quando eu estive no México no final do ano passado, eu ouvi a história, eu até perguntei, porque eu sabia, eu perguntei pro guia lá para ele explicar bastante, bem interessante. Ela é deusa, É uma deusa, para mim era um deus, né? Vivendo e aprendendo aqui. é uma Galera, mulher. então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Esse bocado de coisa aqui, né? E a gente fecha aí, né? Esse raciocínio aí, né? Que dizendo que a Grande Babilônia está retratada na profecia com muita clareza e cabe a nós nos prepararmos porque o fim está próximo. O mundo já está com cara de que os eventos finais já estão em segmento. Que eu e você despertemos espiritualmente, porque só aqueles que estiverem acordados, as virgens que estiverem acordadas com as lâmpadas cheias de azeite, é que vão entrar para as bodas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nesse momento, vocês têm a oportunidade de fazer as suas perguntas e comentários sobre. Começou a falar sobre que não deixavam, né, ler a Bíblia e tal. Hoje em dia eles seguem com as mesmas coisas. Exemplo, com o domingo, e que eles tinham mudado o sábado para o domingo. E hoje eles também fazem isso. Eles não podem ler, a Igreja Católica traduziu de novo a Bíblia, porque as pessoas elas não leem a Bíblia, que elas não são mais Não, obrigadas, não deixam. é assim, ó. A igreja não proíbe a leitura bíblica. Sim, mas Mas, antigamente mas na igreja, a homilia, todo o culto dele, ele já está com os trechos da Bíblia pensados e são os trechos que eles vão usar. Então tem toda uma liturgia, tem um calendário anual com aquelas passagens que eles vão tirar. São passagens mais dos evangelhos. E eles vão trabalhar essas mensagens do evangelho e alguns salmos e tudo mais nos seus cultos. Fora isso, eles não vão ler a Bíblia. Eles vão incentivar o povo a catequese, que é um livrinho já explicando a doutrina. É importante a gente entender que para o catolicismo, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não só. O que os papas dizem é a palavra de Deus. E na realidade, ele é a autoridade até superior. Por isso é que eles ficam com o catecismo, porque o catecismo já é o pensamento condensado do papado, entendeu? Do papa. E aí, então, eles vêm ali bebendo na fonte direta do papado, então não busca na fonte direta bíblica, né? Mas o católico não é impedido de ler a Bíblia, ele tem as suas Bíblias em casa, muitos católicos leem, e muitos católicos vão ser salvos aí, galera. Muitos deles não são idólatras, muitos deles reverenciam o dia de sábado, muitos deles, mesmo guardando o domingo, são muito fiéis a Deus, mais do que muitos adventistas aí e outros evangélicos. Piorou, né? Você vê que não tem uma história no catolicismo tão terrível quanto a história, por exemplo, daquela mulher Flor de Lis, por exemplo. Não conheço, né? De membresia. Então tem muito católico consagrado, a gente não pode zerar eles, não. Fala, Bruno. Você já até falou, eu sigo muitos canais de católicos, né? Principalmente o pessoal que explica filosofia política, filosofia no geral. E são pessoas inteligentíssimas, inteligentíssimas. Inclusive, eles são todos conservadores, aí reclamam de comunistas tal, e esse papo é muito voltado para o comunismo. E olha que interessante, eles odeiam todas as diretrizes que esse papa toma, porém eu vejo eles sempre falando, mas ele é o papa, a gente tem que aceitar e obedecer. E olha que são pessoas inteligentíssimas, assim, com QI elevadíssimo. Então, o catolicismo, e inclusive eles dizem que para aprender a teologia, né, a Bíblia, ou a teoria da salvação, você faz a catequese, ou seja, você não lê a Bíblia, você faz a catequese. É assim para eles, é o que o Papa fala e o que o catequese fala. Então, esses homens inteligentes estão aguardando pessoas como nós, com essas informações. Estou me preparando. Que Deus nos guarde e nos abençoe nessa jornada.
acho que está aberto aqui. Você, falando sobre a mudança de sábado para domingo, tem um print aqui que eu usei na minha pregação do fim de semana, chamado Ciência e Religião, Ensaio de Apologia do Catolicismo, tá? É o volume 2, Apologia do Você tá com ele aberto aí? Catolicismo. Você pode publicar aí, cara. Ah, eu mando lá no grupo. Ah, tá, não. Você podia colocar na tela agora que eu tô falando. Ah, não, é só um print que eu tenho aqui no celular. Ah, tá. Então você manda no grupo. Fala aí. Isso. No volume 2, Apologia do Catolicismo, na terceira edição, né? Edição de 1950. Editora Vozes Ilimitada. Enfim. Nota de rodapé da página 14, diz assim: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar, pelas Escrituras, toda a sua doutrina. Haja vista o só caso da santificação do domingo, se nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, do sétimo dia, parêntese meu aqui. Tanto no Velho como no Novo Testamento, e em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos, e aí eles nos citam agora, com os adventistas do sétimo dia, se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Página 14. Rapaz, é bênção, né, cara? Tem que ter esses livros aí, não? Esta tarde, né? Tarde não. Aí ele diz o seguinte... Ele quem? Bem, eu queria... Tu tá gravando. Volta do início agora. É o seguinte, o professor Arilton, no Daniel, no estudo sobre Daniel, ele faz uma comparação do capítulo do episódio dos amigos de Daniel na fornalha Daniel 3. com o 3, né? Com Apocalipse 13, eu acho. Que o seguinte, Nabucodonosor ele tem um poder civil e religioso ao mesmo tempo, como a besta vai ter o poder civil e religioso. Nabucodonosor, ele colocou uma lei que todos deveriam adorar a imagem da besta, a imagem que ele tinha levantado, e aqueles que não adorassem seriam mortos. Então, ele promoveu também um decreto de morte, como que vai acontecer nos últimos tempos também. E todos adoraram a imagem, com exceção dos 3, Ananias, Azarias e Misael, que não adoraram. E por não concordarem em adorar, eles foram condenados à morte, e Deus protegeu, né? Que Jesus entrou lá na fornalha, protegeu, e da mesma maneira, no final do tempo, os anjos, Deus vai estar protegendo aquele remanescente que decidir permanecer fiel, mesmo enfrentando um decreto de morte. Mas muitos vão morrer, né? É isso. O próprio Apocalipse fala que... Muitos irão morrer, irão morrer antes de fechar a porta da graça. Via que eles foram degolados por causa antes de fechar a porta da graça, alguns vão morrer, né? Tem um outro detalhe. Esse aspecto também eu faço um outro paralelo, porque sempre foi assim. Se você olhar lá, Acabe, casa com Jezabel, e essa união faz perseguir Elias. Daniel também tem essa aí, né? Que era a união de Nabucodonosor com os idólatras. Quem deu a ideia de fazer idolatria, um ecumenismo, foram os idólatras. E aí, então, ele seguiu essa orientação, perseguiu os amigos de Daniel. E nós temos um paralelo também de Esther. Esther também. Esther faz um decreto para matar os judeus depois de certo tempo. Exato. É exatamente o decreto que a besta da terra fará, lá em Apocalipse 13, verso 11 até o 18, ela fará para que mate depois de certo tempo. Exatamente o mesmo decreto que fez lá com os judeus na época. João Batista também. Nós temos a união de Herodes com Herodias,
Aham, e que colocou a cabeça de João Batista a perder. Quem pediu a cabeça foi a mulher, viu? Foi a Babi, exatamente. a E também Babilôniazinha. tem a relação da própria Igreja Católica com esse sincretismo aí religioso perseguindo os cristãos na Idade Média. Também é uma igreja, uma mulher representando uma Exatamente. igreja. É. Exatamente. Assim, como A eu história se tenho visto esse repete, né? paralelo, a história se repete, como diz, né, em, nossa, eu esqueci, em Eclesiastes, né? Não há nada novo Eclesiastes debaixo do 3. sol, não há nada novo Exatamente. debaixo do 3:9. sol. Então, eu estou relendo o Grande Conflito, toda terça nós temos o Clube do Livro do Grande Conflito, e você vê esse paralelo, diversos paralelos, com tudo, das coisas se repetindo. Exato. É mesmo. Quer falar alguma Muito bom. coisa, Wesley? Em relação a essa campanha da fraternidade, vocês estão acompanhando que essa campanha da fraternidade do ano 2021, eles tangenciam o contexto do LGBTQ+. Ou seja, quer falar alguma complementar, Bruno, aí, em relação a Então, isso? eu conheço a campanha da fraternidade, é que ela vem por causa desse Papa, né? Que ele, você pode ver, por exemplo, que ele não falou nada contra o aborto na Argentina, por exemplo. Tem um padre que ele é pedófilo na Argentina, é muito amigo desse Papa, né? Porque ele é argentino também. E ele não é preso, esse Papa não dá um pio, o Papa não deu um pio sobre o aborto. Ele tem várias ideias progressistas, né, ou comunistas até dizem. Então essa campanha da fraternidade aí é tudo a cara dele, e está bem próximo de acontecer. Tem alguns papas no Brasil conservadores que estão contra, mas está bem próximo de acontecer isso. Eu Papa tenho, no Brasil? Papa não, padres, desculpa. eu tenho um colega que foi da minha época de Marinha, que ele é muito católico mesmo. E ele sempre posta, uma das postagens agora era justamente dizendo que a igreja mãe, a igreja católica, e que as igrejas protestantes não têm salvação se não for da igreja mãe. Aí beleza, ele fez até um comentário dizendo, não, a salvação é via Cristo, tal, até ele curtiu Mas em relação a essa conferência, essa campanha da fraternidade, aí ele justifica dizendo que ele cita até um artigo dizendo que a CNBB se pronunciou dizendo que essa campanha da fraternidade não nasceu exatamente na CNBB, ou seja, na Igreja Católica, mas sim através do CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que na realidade, em outras palavras, é o quê? É a unificação das igrejas Com o ecumenismo. em relação ao ecumenismo, exatamente, que está trazendo essa vertente e que a Igreja Católica, talvez em função disso, eu não li todo o teor, comecei a ler alguma coisa em relação a isso. Só estou dando essa informação porque assim tem a ver assim com a hegemonia da Igreja Católica e ela às vezes se justifica. E se justificar, está se justificando através de quê? Justamente do ecumenismo, mas não deixando de ter a sua força e, ao mesmo tempo, está deixando muitos assuntos entrarem que ela vai abarcar para ter essa hegemonia. Não tem como ele ter uma hegemonia, por mais que eu concorde com o Éder em relação à questão política, mas tinha também um simbolismo no beijo do Alcorão, porque, na realidade, ele vai, por mais que tenha os cumprimentos, mas é uma forma também como ele, como relações públicas de um rei, de uma nação, né, de um Estado, ele ter essas aproximações e elas podem se dar de várias formas. Uma dessas é através de simbolismos. Claro que isso aí é só uma primeira análise. Claro que todo o seu contexto é muito mais aprofundado. É só para a gente contextualizar e ver que a coisa é bem mais abrangente do que a gente imagina. Sem problema, meu irmão, sem problema. Visões contrárias, elas existem e devem ser Sobre essa respeitadas. união aí, teve um encontro anual, né? Mas foi no comecinho agora desse ano. Inclusive, eu vou mandar o link da pregação que eu fiz esse sábado. Passou? E vocês dão uma assistida lá que eu falo sobre isso. E eu ainda coloco esses prints aqui. Tem um print do Papa, ele agradecendo a todos que estiveram orando por essa semana, né? A semana de oração, de união cristã. E aí ele coloca lá aquela hashtag União Cristã 2 vezes. Então, sim, eles estão indo por esse caminho mesmo, com certeza. Amigos, que Deus abençoe vocês. Cris, ore por nós e vamos encerrar.
Maravilhoso Deus e Pai, nós somos agradecidos por estarmos reunidos mais uma vez pelo estudo que foi muito proveitoso, que nos fez entender que as coisas estão verdadeiramente se cumprindo, se encaixando conforme foi profetizado. Precisamos nos reavivar, precisamos nos preparar espiritualmente, também estudando mais e cavando mais fundo na palavra de Deus, para que possamos não só ensinar a outros, mas estarmos preparados para enfrentar as coisas que estão por vir. Tu possa continuar abençoando esse grupo, especialmente o Éder, que sempre se disponibiliza de boa vontade para passar essas orientações para nós. Dá-nos uma boa noite de descanso, fica conosco, abençoa cada um que participou nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.